Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais um dia, né, na nossa leitura. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, por mais esse dia, por esse tempo que o Senhor tem nos dado de meditar, de lermos, de pararmos tudo que nós estamos fazendo e então mergulharmos na Tua Palavra para conhecer um pouco mais do Senhor, para entender um pouco mais do propósito do Senhor para a humanidade, para entender, Senhor, como é o Teu caráter, como o Senhor se move, como o Senhor age, Senhor, diante das circunstâncias. Eu quero muito te agradecer, Jesus, por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado durante esse ano de 2022. Senhor, eu olho para trás, olho para alguns meses atrás e vejo, Senhor, o Senhor se movendo de maneira tão bondosa, tão maravilhosa, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, daqueles que decidiram esse ano, Senhor, separar esse tempo para então estar lendo a Tua Palavra, estar meditando nela. E como é bom, Senhor, ver que o Senhor está fazendo algo em nós, Pai, e vai fazer através de nós também, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Nós te agradecemos e te pedimos, Espírito Santo, fica conosco. Nos ensina um pouco mais da palavra, nos direciona, Senhor, nessa leitura, para que possamos compreender o texto, aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite, a comida e a bebida que nos alimenta verdadeiramente, Senhor, na Tua Palavra. Obrigada, Espírito Santo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar então, gente? Hoje a gente começa com ensinando junto ao Mar da Galileia. Vamos ver o que Jesus está dizendo aqui, né? Advertência aos fariseus e aos mestres da lei. Marcos capítulo 3, do versículo 20 e 21. Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Então Marcos faz um relato a respeito das atitudes de Jesus e então da reação da sua família, porque quando a sua família, né, Maria, José e seus irmãos, que eram filhos de Maria e de José, percebem as atitudes de Jesus, como está sendo o seu ministério, eles falam, ele só pode estar fora de si, né? Há uma perseguição já em massa atrás de Jesus, dos mestres da lei, dos fariseus, eles já ouvem muitas notícias, muitas fofocas de que eles desejam prender Jesus. Então a sua família, né, os seus entes queridos tentam ir atrás de Jesus para encontrá-lo, para pará-lo. Mas vamos ver o que acontece. Nesse momento tem a cura do endemoniado. Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 30. Mateus 12, do 22 ao 30. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. O mesmo texto, Marcos, capítulo 3, versículo 22 ao 27. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas,
Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amar. Só então poderá roubar a casa dele. Jesus fica indignado, né, com a fala dos fariseus, dos homens aqui que se diziam religiosos, porque eles dizem, né, para quem quisesse ouvir nesse momento que Jesus estava curando esse jovem, curando esse moço endemoniado através de um espírito maligno. E aí ele diz muito claro, né, gente, é muito claro a gente entender esse texto, porque Jesus está dizendo assim, como é que Satanás expulsa ele mesmo de uma pessoa, né? É impossível isso. Então, só acredita nessas falácias, só acredita nessas palavras desses mestres da lei quem não quer ver o que está acontecendo, né? Quando alguém é curado, quando alguém é liberto, quando alguém é salvo, só pode ser pelo próprio Espírito de Deus. É impossível que a mensagem de Deus seja pregada ou a palavra de Deus seja ministrada e as pessoas sejam tocadas por ela e sejam curadas, sejam restauradas, e a gente dizer que é o próprio diabo que está fazendo isso, né? Então, o nível de arrogância e de inveja desses homens da lei nesse momento, desses fariseus, era tão grande que eles não sabem nem discernir o que eles estão falando, né? Tanta loucura. Então, Jesus está dizendo que aquele que não o ajuda, aquele que não o ajunta, né? Que não está com ele, né? Então, por quê? Porque aquele que não está fazendo a obra dele para ajudar as pessoas a serem libertas, a entenderem o reino de Deus, então está muito atrapalhando aquilo que Deus está fazendo, né? Então, Jesus é muito enfático. O pecado imperdoável. Mateus capítulo 12, versículo 31 ao 37. É a sequência do texto ali que a gente estava lendo. Mateus 12, 31 ao 37. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Mesmo texto, Marcos capítulo 3, 28 a 30. Também a sequência daquilo que a gente estava lendo. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Muitas pessoas têm dúvidas, né, a respeito desse texto. Muitas pessoas perguntam sobre que pecado é esse, né? Como que a gente entende esse pecado? E eu costumo explicar isso de forma bem simples. Jesus está dizendo que qualquer outro tipo de pecado, qualquer outro tipo de blasfêmia, né, de palavra contrária contra Deus, contra o Filho do Homem, né, contra o próprio Jesus, vai ser perdoado. Agora, contra o Espírito Santo é imperdoável, é pecado de morte eterna. Por quê, gente? Eu explico de forma bem fácil. Se nós falarmos contra Deus, que nós não podemos ver, que nós não podemos sentir, literalmente, a palavra de Deus diz que nós vamos ter perdão, porque nós não estamos vendo Deus, nós não estamos sentindo Deus quando nós não nascemos de novo, né?
O ser humano sem esse novo nascimento não pode ver e nem sentir a Deus, ok? Então, tudo que você falar contra Deus, não tendo esse discernimento de poder vê-lo, de poder tocá-lo, tá tudo certo. Deus entende, Deus compreende que você está falando de forma racional. Você não está vendo Deus, então você pode falar assim contra ele. Contra Jesus, nós também podemos falar, porque Jesus viveu nesse momento aqui na Terra. Há 2000 anos atrás, ele esteve na Terra, ele andou com os homens, ele comeu na mesa das pessoas, ele passeou, né, em todas essas cidades. Então, essas pessoas que estão vendo Jesus ali naquele momento, elas até podem falar o que elas quiserem dele, né? Mas ainda assim, elas viram Jesus, elas tocaram na pele de Jesus, no corpo de Jesus. Mas nós não. Hoje nós não temos essa possibilidade, Jesus não está mais em carne, né? Ele já morreu e ressuscitou, está à destra do Pai. Então, tanto no Velho Testamento quanto hoje, nos nossos dias, nós podemos falar também o que nós quisermos. Ah, Jesus não existiu, Jesus é uma história contada, Jesus é uma ficção científica, Jesus é uma história de alguém que quis inventar um negócio de religião. Então, tudo que você falar contra Jesus também, tá tudo certo, não há problema nenhum, porque você não viu, você não esteve nessa época, você não viu os milagres dele pessoalmente, então tá tudo certo também, ok? Deus vai te perdoar porque você está falando por não ter visto, não ter ouvido pessoalmente, pode haver essa dúvida no teu coração. Então, perdão contra Deus e perdão contra Jesus vai existir, porque nós temos essa possibilidade de não termos visto e ouvido e tocado, e Deus então nos entende. Agora, por que o pecado contra o Espírito Santo ele é imperdoável? Porque a palavra diz que o Espírito Santo, quando ele vem, quando eu nasci de novo, ele vem habitar dentro de mim. E as pessoas que tiveram esse impacto do novo nascimento, que tiveram a presença de Deus tocando as suas vidas de modo sobrenatural, elas sabem que foram tocadas. Quem já sentiu, gente, a presença de Deus dentro de si, quem já sentiu o toque do Espírito Santo, quem foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, quem já aceitou Jesus sendo convencido por esse Espírito Santo, já sentiu, houve um toque genuíno dentro de nós. Então não há como dizer que você não sentiu, não há como não dizer que o Espírito Santo não falou com você, porque foi uma experiência pessoal, foi uma experiência dentro, foi uma experiência palpável dentro de você, você sentiu tudo isso. Então dizer que você não crê no Espírito Santo depois de ter sentido isso, dizer que o Espírito Santo não é verdade depois de ter sentido a presença dele ter falado diretamente com você, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então por isso que é imperdoável, porque não falar contra o Pai, falar contra o Filho, tudo bem, você não viu, você não tocou. Agora falar contra o Espírito Santo, que você já sentiu, ele moveu através da sua vida. Tem pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo em dons espirituais, que foi usada para levar o evangelho para outras pessoas, e ela simplesmente num dado momento da sua vida vira, diz que tudo isso é mentira, diz que tudo isso não existe. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então isso é imperdoável. Você sentiu a presença de Deus? Você foi tocado pelo Espírito Santo? Então guarde sua boca para não blasfemar contra o Espírito Santo. Porque aquilo que você sentiu, aquilo que Deus ministrou dentro de você, uma experiência pessoal que você já teve com o Espírito Santo, é impossível você negar que você teve. Ok? Então esse é o pecado imperdoável. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O sinal, se alguém ficar com dúvidas sobre isso, gente, pode me chamar lá no grupo, no WhatsApp, no pessoal que eu respondo, tá bom? Se ficou alguma dúvida, pode perguntar que a gente bate um papo sobre isso. O sinal de Jonas, Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 45, sequência aí da nossa leitura. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então Jesus aqui fala sobre esse pedido, né, que os fariseus fazem para Jesus nesse momento. Então Jesus, para que nós possamos crer em você, de que você verdadeiramente é o Filho de Deus, para que nós cremos que você é aquele que está vindo com o reino de Deus, nós queremos ver um milagre, nós queremos ver um sinal miraculoso. Então esses fariseus queriam provas de que Jesus era Deus, eles queriam prova de que ele era o Filho de Deus. E Jesus dizia assim: eu não vou dar sinal nenhum para vocês, porque na verdade eu não preciso provar nada para ninguém. Os próprios frutos, a minha vida vai demonstrar isso. Ele diz assim: não vai ter um sinal a não ser o sinal de Jonas. Então ele dá um exemplo para esses fariseus daquilo que eles já conheciam, que era a história de Jonas, a história do grande peixe que engole Jonas e então o leva para Nínive para pregar o evangelho, e houve arrependimento em toda aquela cidade. Então Jesus fala assim: olha, da mesma maneira que o sinal de Jonas aconteceu naquela época, em que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe e foi até Nínive e pregou o arrependimento e eles se arrependeram, a mesma coisa vai acontecer também nesses dias. E aí vocês crerão ou não. Por quê? Porque aquele que não crê, depois desse grande sinal que vai acontecer igualzinho com Jonas, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites também no seio da terra. E então ele vai ressuscitar. E aí vocês vão crer ou não na sua pregação, né? Vão se arrepender ou não. Então Jesus está dizendo que da mesma maneira que Deus agiu para trazer arrependimento em Nínive, numa cidade que estava totalmente perdida no seu pecado, e que Jonas foi enviado para lá, mesmo depois de ter ido para o lado contrário, Deus o leva através da boca de um grande peixe, a palavra fala, né? E ele permaneceu quase que morto dentro do ventre desse peixe, e ele é vomitado lá para pregar o evangelho e as pessoas se arrependem. Jesus também ia passar por essa mesma aflição de estar morto durante 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus ia morrer pelos nossos pecados. E então, depois da sua ressurreição, aquele que crê no evangelho, então vai ser salvo. Então Jesus está dizendo: só vai ter esse sinal. Creiam ou não creiam, esse é o sinal que será dado para vocês. Aqueles que crerem vão ser salvos e vão estar naquele dia tendo realmente o mesmo destino que o pessoal de Nínive que se arrependeu. E ele cita da rainha de Sabá, quando ela sai lá da sua região e vai até Salomão para ouvir da sua sabedoria, ela se converte. É disso que Deus está dizendo. Então, tanto a cidade de Nínive, o povo de Nínive que se arrependeu, quanto a própria rainha de Sabá, ela vai ressuscitar naquele grande dia junto com os mortos que vão ressuscitar, e ela vai condenar toda uma geração que não creu em Deus através da ressurreição de Jesus, dos milagres que Jesus fez. Então Jesus está dizendo que não haverá outro sinal a não ser o grande milagre da vida através da morte e ressurreição de Jesus. Jesus continua, né? A verdadeira família. Mateus 12, versículo 46 ao 50. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe.
Mesmo texto, Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 34. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Lucas, capítulo 8, versículo 19, 20 e 21, mesmo texto. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus faz uma colocação muito clara para nós aqui a respeito de família, a respeito de comunhão familiar, né? Quem são a família de Jesus? Jesus não tinha uma família física simplesmente, né? Mas era muito mais espiritual do que física. Por quê? Porque Jesus não nasce literalmente de um homem e de uma mulher, né? Como naturalmente acontece. Jesus não tem, ele não tem um DNA, né, de Maria e de José, e muito menos dos seus irmãos que estão ali fora. Jesus é o Filho de Deus. Jesus nasce de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo de Maria. Então, Jesus só foi gerado no ventre dessa virgem porque ele precisava nascer do ventre de uma mulher para se cumprir toda a profecia. A palavra de Deus precisava se cumprir por completo. Então, Deus gera Jesus no ventre de Maria, ele nasce de uma virgem. Jesus não tem o sangue correndo em suas veias de Maria, ok? Ele tem o sangue do próprio Deus, ele é Deus. Então Jesus está dizendo assim: eu não tenho mãe, irmãos, pai, mas todo aquele que faz a vontade de Deus, todo aquele que decide viver segundo os mandamentos, segundo os preceitos do meu Pai, que é o nosso Pai Celestial, esses sim são minha mãe, meus irmãos, são minhas irmãs. Por quê? Aí sim são minha família. Porque todo aquele que é nascido de Deus também é filho de Deus. Então existe uma observação de Jesus a respeito de reino de Deus. Jesus não está menosprezando Maria, seus irmãos ali que estão ali do lado de fora, não é isso. Ele está simplesmente nos falando sobre reino de Deus. Ele está nos mostrando quem ele é como filho de Deus. E que não tem a ver com uma família simplesmente biológica, mas tem a ver com uma família espiritual, tem a ver com aqueles que realmente decidem viver segundo o reino de Deus. E a palavra, para a maioria dos teólogos, dos estudiosos, dizem que os irmãos de Jesus, eles só se convertem depois da morte e ressurreição de Jesus. Inclusive o livro de Tiago, que está lá quase no finzinho da Bíblia, né, nós vamos chegar nele, ele é de um dos irmãos de Jesus, não é do discípulo Tiago, tá? Então a gente vai ver isso. E esse livro de Tiago, que é do irmão de Jesus, filho de Maria e de José, ele só se converte depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, praticamente, seus irmãos que conviveram ali com ele dentro de casa não reconheceram Jesus até que houve a morte e a ressurreição. Não creram nele até que realmente tudo se cumpriu. Então, Jesus está dizendo que ele não está aqui nessa terra para cumprir um plano familiar, natural, mas ele está aqui na terra para cumprir um plano muito maior, que é o propósito do Pai. Ai, desculpa, gente. Então, Jesus está dando só uma resposta a respeito de reino de Deus, tá? Ele não está menosprezando a sua família, os seus irmãos, a sua mãe. Ele está dizendo, aqui ele veio. Para que Jesus veio? Então, ele não está querendo sair do foco. Falando ao povo reunido na praia, aí Jesus vai então começar a contar uma parábola aqui, né? A parábola do semeador. Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Nós vamos ler essa única parábola hoje, porque ela está escrita nos 3 livros, né? Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e vai ser o nosso último texto de hoje.
Eu vou ler os três, tá bom? É a mesma parábola, que é a parábola do semeador, e aí em seguida a gente vai fazer uma observação a respeito desse texto, ok? Então, o primeiro texto, Mateus 13, do 1 ao 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se torna insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Eu vou já falar aqui, depois vou ler os outros dois textos, que são o mesmo texto, né? Só que escritos por Marcos e por Lucas. Mateus está nos contando, escrevendo aqui para nós, a respeito de uma situação, de uma parábola que Jesus conta diante de uma multidão imensa que está ali ao seu redor. Eles estão à beira do mar e ele entra então num barco, numa embarcação, e fica ali então falando com eles, ensinando a multidão que está diante dele ali na praia. E ele começa então a contar essa parábola a respeito de um semeador, a respeito de um homem que está acostumado a lançar sementes na terra. E o intuito desse homem que está semeando é que essas sementes elas brotem, frutifiquem e deem uma boa colheita. Mas existem 3 tipos de sementes aqui, que são 3 tipos de colheitas que acontecem, na verdade, né? A semente é a mesma. Vocês perceberam que a semente que o semeador está lançando é a mesma. Só que o lugar onde ela cai, a semente, é que faz a diferença. Então a gente percebe que a diferença está no solo, na terra, no lugar onde a semente cai. E Jesus então dá exemplo de 3 lugares: à beira do caminho, em solo pedregoso, né?
4 lugares, perdão, gente, falei 3 é 4. À beira do caminho, num solo pedregoso, entre espinhos e numa terra boa. Então ele cita 4 lugares onde essa mesma semente cai. E aí Jesus conta essa parábola e os seus discípulos então o interrogam dizendo assim: Jesus, por que o Senhor fala para a multidão sempre através de parábolas? Por que o Senhor fala sempre através dessas histórias? Que o Senhor traz símbolos, que o Senhor traz ilustrações. Por que o Senhor faz isso, Jesus? E Jesus cita um texto do profeta Isaías. E aí, gente, eu queria muito que você tivesse a curiosidade depois de ir olhar esses textos lá de Isaías e outros, inclusive, que nós que estamos lendo a Bíblia desde o início aqui, vocês vão lembrar um pouquinho sobre isso. Quem não leu, eu te convido a voltar, né, e dar uma lida lá em Isaías, quando Deus começa a falar sobre isso. Porque o que está acontecendo aqui, gente? Jesus está dizendo que foi Ele mesmo quem fez com que esse povo não enxergasse, não ouvisse e não entendesse. Como assim, Elisângela? Lá atrás, no Antigo Testamento, através dos profetas, tanto Isaías, Jeremias falam um pouco sobre isso também, outros profetas menores também falaram. Quando Deus percebe que o seu povo está indo de mal a pior, quando ele percebe que Israel realmente decidiu se desviar dos mandamentos de Deus, o Senhor mesmo decide fechar a visão, a audição, os ouvidos, né, a audição desse povo e o coração se tornar endurecido. Por quê? Demorou de eu entender isso, gente, mas eu queria que você prestasse atenção nesse detalhe e você fosse para o texto depois, não aqui, que você fosse lá para Isaías. Porque Deus está dizendo que se o povo naquela época, ou mesmo aqui nesse momento ainda, se eles ouvissem a profecia, se eles ouvissem a palavra e eles se convertessem por causa do entendimento e eles não tivessem o real novo nascimento que nós temos hoje, porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, então não havia possibilidade do novo nascimento realmente, esse povo poderia se perder eternamente, porque no momento em que eu ouço a palavra, que eu me converto do meu mau caminho, se eu volto a pecar, há uma probabilidade de eu entrar em morte eterna, porque não há mais perdão, porque uma vez arrependido, uma vez convertido, sem o Espírito Santo para me ajudar a permanecer nessa conversão, nesse novo nascimento, eu vou me perder e eu posso morrer eternamente. Então, tanto Deus lá no Velho Testamento com Israel, quanto Jesus aqui nesse momento ainda diante dessa multidão toda, que não tinha condições de nascer de novo, porque o Espírito Santo não estava ainda para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele diz assim: eu preciso ainda falar com eles por parábolas, porque eles não podem ainda compreender o que eu estou dizendo. Então demorou para que eu compreendesse isso, mas quando você olha para o texto, então você percebe que é isso que Jesus está dizendo. Eu preciso falar com essa multidão ainda por parábolas, porque eles não podem ainda se converter, se arrepender, ter os ouvidos, a visão aberta espiritual, porque eles não vão poder nascer de novo da água e do Espírito. O Espírito Santo não estará aí para ajudá-los e eles vão se perder. Então o amor de Deus é tão grande para com Israel, desde o Velho Testamento, quanto para nesse momento aqui Israel também ouvindo Jesus falar, quanto essa grande multidão que está diante dele também ouvindo falar. Eles tinham que guardar isso no coração e aguardar a morte e a ressurreição de Jesus, para que aí sim o Espírito Santo pudesse convencer o homem do pecado e pudesse ajudar o homem a permanecer em salvação, em novo nascimento. Então é dessa graça que Jesus está falando. Mas ele diz assim: mas para vocês, olha o versículo 11, ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então Jesus está dizendo assim: eu posso dar o entendimento para vocês da parábola em particular. Por quê? Porque a vocês já foi dado esse conhecer dos mistérios. Então percebem que sempre Jesus vai explicar as parábolas que ele vai contar sempre para os discípulos, sempre para aqueles que estão com ele no dia a dia, mas para a multidão, para geral, como dizia aqui, né,
no nosso linguajar, ele falava sempre por parábolas, porque eles iam ouvir, eles iam tentar entender, mas nesse momento eles ainda não iam compreender. Eles não tinham esse entendimento aberto para compreender o que Jesus estava falando. Mas graças a Deus, pelo grande amor de Deus, que ele fez isso para guardar o seu povo. Isso é amor, gente. Eu só consegui compreender isso a hora que eu consegui compreender o texto. Por que Jesus estava citando o profeta Isaías? E lá, quando você lê também Isaías, você então compreende que era o próprio Deus quem estava fechando o entendimento daquele povo, endurecendo o seu coração, para que eles realmente não se convertessem. Por quê? Porque se eles dessem ouvidos sem o novo nascimento, sem a ajuda do Espírito Santo, eles iam se perder eternamente. Só haveria um juízo de perdição para o seu povo. Então, era o grande amor de Deus que estava, então, entrando em ação, tanto no Velho Testamento, através de Isaías falando isso, quanto aqui também para a multidão. Jesus ia falar, sim, sempre por parábolas, até que eles pudessem ter condições de nascer de novo depois da sua morte e sua ressurreição. O mesmo texto lá em Marcos, capítulo 4, versículo 1 em diante. Deixa eu só abrir aqui, gente. Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 25. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe perguntaram acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entenderam esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam às preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 18, mesmo texto. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades,
ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, essa parábola do semeador é uma das parábolas talvez mais fáceis de se compreender dentro do texto bíblico aqui, porque ela já vem extremamente explicada, né? Jesus faz a explicação passo a passo da parábola. Ele vai falando o que significa cada uma das sementes que ele lançou, o terreno que ele lançou e quem são esses tipos de pessoas, né? Então fica claro. Mas o mais interessante para mim foi quando eu entendi que essa passagem de Isaías que Jesus cita e que depois ele só repete, né, nos outros textos, tanto Marcos quanto Lucas só falam, né, que Jesus fala para eles, né, que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Quando a gente olha isso, a gente pensa até que Jesus está sendo mal, né? Nossa, mas como assim? Eles não poderiam entender as coisas de Deus e se converter e serem perdoados? Não, eles não tinham condições ainda de se converter e ser perdoados, porque não havia condições do Espírito Santo vir e habitar dentro dessas pessoas e elas serem então levadas a um processo de santificação, de verdadeira conversão, de verdadeiro novo nascimento. Jesus ainda estava vivo, Jesus ainda estava andando com eles. Ainda não havia chegado o tempo dele morrer e ressuscitar, para que o Espírito Santo pudesse vir e habitar dentro de cada um de nós. Então, é amor de Deus, gente. Jesus contar parábolas é muito amor de Deus para com a humanidade. E hoje a gente pode olhar para a palavra e entender os mistérios do reino. Agora sim, essas parábolas, elas podem ser ditas, elas podem ser faladas e compreendidas por quem quer que seja. E aí nós conseguimos identificar quem nós somos nesse semear dessa semente. Aonde o semeador tem lançado a semente em nós? Como tem sido a nossa vida? Que terreno é a nossa vida? Nós somos à beira do caminho, nós somos esse terreno pedregoso, nós somos esse solo cheio de espinhos ou nós somos uma terra boa? Você pode então se examinar, olhar para dentro de você e ver como é que tem sido esse solo da tua vida onde a palavra de Deus tem caído. Quem tem sido você? E aí nós vamos conseguir compreender e buscar de Deus, né,
o entendimento disso no sentido de viver isso que Jesus está ministrando aqui para os seus discípulos e para essa multidão, ok? Gente, Deus abençoe. Nosso texto acaba aqui hoje, graças a Deus. Eu gosto demais desses trechos, né, das parábolas de Jesus que nós vamos começar agora, porque é uma melhor do que a outra, né? Jesus vai ensinando os seus discípulos e a multidão através dessas parábolas, e ele vai trazendo muito ensino, ele vai trazendo muita reflexão para todos nós durante a leitura, e a gente vai compreendendo que Jesus está falando sobre o reino de Deus. Amém? Então amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, continuando aqui no texto, e a gente vai por mais alguns dias aí dentro dos evangelhos falando sobre a vida e o ministério de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, ótima noite, e se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta continuando o nosso texto.